117. Regressor Instruction. Capítulo 583. Sacrifício Supremo. 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu queria bater nele quando o conheci. No entanto, quando realmente olhei para o rosto dele, me senti feliz. Seu rosto não mudou muito. Ainda era o mesmo que o porco gigante que vi antes. Em vez disso, foi seu corpo que mudou. Eu já tinha visto sua aparência antes através do espelho de mão, mas ele era ainda maior pessoalmente. Quando o vi parado na minha frente, notei a diferença. Parece que seu corpo ficou maior. Você cresceu mais alto também? Eu não disse isso em voz alta, mas ele parecia ter notado rapidamente de qualquer maneira, considerando as palavras que ele pronunciou. Acho que tenho ficado mais alto ultimamente. Oh, vamos conversar mais tarde. Estamos em uma situação bastante complicada agora. A resposta é óbvia, mas... Você está bem? Sim, estou bem. Eu ainda estou. Tudo bem. Oh, parece que eu não deveria ter perguntado isso. Você não pode ficar bem. Acho que seria melhor terminar isso o mais rápido possível e ir ao templo. De qualquer forma, não achei que nos reunimos dessa maneira, mas é um pouco dramático, então estou satisfeito com isso. Tenho pensado muito em vê-lo depois de tanto tempo. Na verdade, pensei em abraçá-lo assim que o conhecesse. É uma pena, mas estou muito feliz por poder ajudá-lo imediatamente. Eu me sinto da mesma maneira. Seria melhor recuar um pouco mais. Estamos fingindo que está tudo bem, mas, na verdade, nossa situação está muito confusa. Francamente, a maneira como ele se defendeu contra ataques contínuos com seu enorme escudo foi muito legal. Ah, ele pode até parecer incrível agora. Não era possível ver em detalhes o que estava acontecendo à frente porque a energia que o demônio estava exalando era explosiva. Entre o grau lendário e o grau semímítico. Não. E ainda mais forte que a média. Está no topo do grau semímítico. Mesmo que eu pensasse no continente como um padrão, o vilão tinha poder de fogo forte o suficiente para não ser empurrado para trás. Embora Park Deokegu fosse um especialista em bloqueio, achei que não seria fácil para ele. Embora pareça que ele está desviando tão facilmente. Achei que não era estranho que ele pudesse parar os ataques, já que mesmo durante a invasão do 27º corpo, houve um tempo em que ele lutou sozinho contra Donovan, mas ainda assim foi surpreendente. Na verdade, Donovan, o traidor do corpo, que foi morto pelo adorável retornador, nunca lutou contra o porco seriamente. Era a teoria estabelecida da academia que ele brincava com ela em vez de atacar com a intenção de matar. Os próprios pensamentos que Donovan tinha e o vilão antes de nós estavam tendo eram diferentes. Considerando que os ataques que ele estava recebendo estavam cheios de desejo de me matar a todo custo, era correto supor que o porco estava completo em quase todas as áreas. A Ankimo estava aplicando um buff em Park Deokegu como se intuísse que ele se tornaria uma tela dobrável. Ao mesmo tempo, ele derramou poder divino sobre aqueles que foram feridos. Isso por si só me mostrou que seu treinamento resultou em ótimos resultados. Especialmente como um amortecedor, ele havia crescido alguns passos adiante. No começo, senti que ele mudou sua direção de crescimento porque achava que não poderia vencer Helena e Sun Yong com um puro poder divino, mas a verdadeira força de Ankimo não era sua habilidade como amortecedor. Ele tinha poder de defesa e ataque que não seria deixado para trás, mesmo quando comparado à vanguarda de primeira linha. Como se ele quisesse provar que também mudou, eu vi correndo na frente ao lado de Xuejin. Assim que um ataque de longo alcance chegou, um poderoso som de grito começou a ecoar novamente. Eu. Vai matar. Todos vocês. Park Deokegu se preparou para o ataque que se aproximava prendendo o escudo ao seu corpo. Com a presença de Park Deokegu e Ankimo, o posicionamento dos guardas tornou-se um pouco vago, mas logo depois de ver o bastardo reacionário atacando, não tive escolha a não ser entender. Você. Eu vou matar. Você pelo menos. Monstros começaram a se separar e cair do corpo da besta gigante. Cercados por lodo e movendo-se bizarramente, eles conseguiram preservar sua forma humana, mas foi isso. Ele apenas continuou andando sobre dois pés e não podia ser visto como um ser que podia pensar por si mesmo. Alguns deles tinham tentáculos nojentos e partes do corpo incompreensíveis, curvando-se diante dele. Depois de cair do corpo do enorme demônio, as pequenas rédeas se espalharam em direção aos guardas com um som ofegante. Reorganizando suas fileiras, os guardas se prepararam para enfrentá-los.
Eu vou te matar. Mesmo que seja só você. Proteja-o. Não posso. Perdoe-o. Para Jin King. Reorganize a linha. Não deixe que ele coloque um dedo no presidente. Eu vou. Pegue meu. Vingança. Bang. Crash. Fenda. Uau, a situação já havia sido uma batalha terrível e feroz, mas não consegui sentir a tensão. Em vez disso, a situação era fácil o suficiente para eu me preocupar em como acabar com ela. Se tivesse sido antes de crescerem, ele teria sido um inimigo ameaçador que exigiria que nossas vidas fossem arriscadas para que ele fosse derrotado, mas no momento, ele não se sentia tão poderoso. Park Deokegu era o tanque principal, Shueijin o principal causador de danos e Ankimo, o curandeiro e subtanque. Na retaguarda estava o senhor da peste Lei Qilong. Eu poderia dizer plenamente que nossa composição era perfeita. Apesar do fato de que fazia muito tempo desde que lutamos juntos, nossos movimentos ainda estavam em sincronia como o fluxo da água. Onde quer que Park Deokegu olhasse, Shueijin se posicionava lá, e Ankimo sempre corria para o campo de batalha com meu posicionamento em mente. Era meu papel controlar nossa falta de poder de fogo e a situação geral. Toda vez que eu sacudia o dedo, o padrão de ataque de nossa equipe era invertido. Não era essa a virtude mais necessária ao caçar com um grupo e a parte em que Blue estava mais confiante. Quando o padrão de ataque de um grupo era corrigido, não seriam apenas os monstros que ficariam exaustos. O próprio partido também se sentiria cansado. Mesmo em batalhas entre humanos, descartar padrões fixos era um dos fatores importantes. Vendo aquelas pessoas se movendo organicamente sem atrasos, percebi que elas não haviam esquecido o que aprenderam antes. Em particular, não parecia que Park Deokegu havia esquecido, fazendo-me sorrir de satisfação. Troque, troque. Eu sei. Então eu acho que vamos entrar. Jungnin, você também se prepara. Tudo bem. Com o passar do tempo, o monstro ficou sem tropas. Eu devo matar você. Ele balançou os braços e emitiu magia sinistra com seu corpo enorme, mas isso era tudo que ele podia fazer. Vingança sangrenta. Não pudemos terminá-lo devido à situação atual, pois ninguém poderia desferir um golpe decisivo como Kim Sungon Jungayan, mas já havia acabado. Claro, isso não significava que não havia nada em que pensar. É certo terminar isso assim? Comecei a me preocupar com isso. Eu não queria fazer uma cena. Só. Acho que tenho que me aprofundar nisso. Tal pensamento de repente passou pela minha cabeça. Havia um demônio que poderia entregar as conquistas do continente a esse ponto. A possibilidade era baixa, mas Lei Jixin interveio. Mikhail e Natalie saberiam mais sobre os assuntos internos da Ordem. Se eles não tivessem as informações corretas, o bastardo diante de nós poderia ser o último a tê-las. Minha mente. Parecia um pouco difícil, mas achei que poderia capturá-lo. Sua razão foi completamente comida. Parecia assim com base em sua aparência externa, mas achei que tinha que verificar em detalhes. Park Deokegu falou como se pensasse que eu continuava a tropeçar. Jungnin. É uma situação completamente diferente do seu caso. Eles são os únicos que escolheram se corromper. Não há necessidade de ser abalado. Você sabe disso, certo? Não, não é por causa disso. Não é sua culpa. Realmente não é por causa disso, seu bastardo. Você não precisa estar atento a isso. Estou dizendo que não é isso, seu porco. Não importa como eu pensasse sobre isso, eu estava em uma encruzilhada onde não podia deixar de me preocupar. Não é à toa que fingi estar lutando e agarrei minha cabeça porque queria arrastar o tempo. Embora eu pudesse vê-los agitados por um momento, eu estava à vontade. Eu deveria continuar com isso. Se a única opção que restasse fosse matá-lo, eu teria continuado, mas parecia que não seria ruim ter uma conversa depois que ele fosse dominado. Nesse ínterim, ele correu como se estivesse agitado, fazendo um som estranho, mas como esperado, era impossível penetrar na vanguarda azul. O que respingou em minha direção foi, na melhor das hipóteses, seu sangue e lodo pegajoso. Eu queria limpá-lo imediatamente, mas pensei que mantê-lo pintaria um quadro mais desesperador. Em vez disso, era melhor se eu fosse atingido por esses fluidos. Foi desagradável, mas não foi o suficiente para me ferir. Certo. Por favor, me salpique um pouco mais com seu sangue enquanto você está nisso, cara. Isso é bom para as pessoas olharem. Eu estava preocupado porque não houve tal cena recentemente. Ele parecia estar trabalhando duro, quase como se na esperança de atender às minhas expectativas. Torne um pouco mais confuso. Idiota.
Ele definitivamente estava enlouquecendo. Foi quando pensei em terminar nosso trabalho a sério. Senti como se a atmosfera no corredor tivesse mudado rapidamente. Não, definitivamente mudou. Aqueles que estavam constantemente se movendo ficaram parados como se fossem afetados por algo. Park Deuk e Guian Kim olharam para mim com uma expressão ansiosa. O mesmo aconteceu com Xuejin também. O que eu senti por trás disso foi um enorme fluxo de poder mágico, e meu corpo tremeu sozinho. Minhas pernas tremeram e um medo desconhecido subiu, fazendo com que meu cabelo se arrepiasse. Até mesmo o bastardo monstro, que estava ocupado falando besteira, começou a murmurar sobre a existência na frente dele em voz baixa. Demônio. Não. Ela não é um demônio. Demônio. É o demônio. Ela não é um demônio, bastardo. Foder. Eu entendo que você acha que ela é um demônio, mas ela não é. Que tipo de cara ela estava fazendo para ser chamada de demônio? Estava com medo de olhar para trás. Sua voz explodiu enquanto eu estava hesitando. Morra. Com isso, pude ver uma enorme magia caindo sobre a cabeça do bastardo. Baan. Regressor Instruction capítulo 584. Reunião depois de muito tempo. Era um agregado de poder mágico composto de pura energia em si. Crash. Baan. Eu não estava mais interessado em seu status. Não era razoável desejar que ele sobrevivesse depois de ser atingido por um ataque tão grande em primeiro lugar. O ar estava tremendo. As paredes vibravam com um som de assobio. Foi difícil manter meus olhos abertos corretamente por causa da pressão do vento. As pessoas que aplaudiam à distância gritaram como se tivessem testemunhado um desastre natural e fugiram para a periferia o mais rápido que puderam. Percebi que se eles fossem pegos pela magia enviada por Jungaian, eles teriam morrido. Não era uma expressão apropriada, mas pareciam animais selvagens se refugiando antes do terremoto. Eles mostraram uma reação mais temerosa do que quando o vilão acordou. Era quase como se Jungaian fosse o verdadeiro vilão. Não. Foder. Não desmorone. Não entre em colapso. Você pode resistir a isso. Você pode aguentar, certo? Minha principal preocupação na situação atual era a parede do local 5, que eu queria ver até o final. Não, a própria base avançada estava em risco. Baque. O demônio então bloqueou o conglomerado de poder mágico com aquele som, mas parecia um humano que estava tentando levantar a terra. O chão que o sustentava foi escavado com um barulho alto. Pare, foda-se, Ayan. Parar. Nossa parede está voando para longe. A base avançada também. Esta não é a contramedida adequada. Foda-se. Quando olhei para trás com pressa, vi Gaia pairando no ar. Meu corpo logo levitou também. O sangue estava fluindo de seus lábios porque ela estava mordendo com muita força, e seus olhos avermelhados estavam olhando para o filho da puta que mal havia suportado seu ataque. Eu finalmente entendi porque o líder da ordem estava murmurando que ela era um demônio quando a viu. Ela realmente parecia uma. Morra. Morrer. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu naturalmente percebi que ela não estava em um estado normal por causa de sua conversa interna. Ainda assim, falei porque pensei que ela ouviria o que eu estava dizendo, mas minha mente estava turva. Hã? Não foi porque minha resistência estava esgotada. Jungaian aplicou algo ao meu estado. O que? Você? Porque de repente? Só então percebi como era a minha aparência. Ela provavelmente pensou que isso poderia afetar minha psique se eu continuasse nessa condição. Foi por isso que ela lançou algum tipo de magia do sono em mim. Eu gostaria que fosse esse o caso e que ela não tivesse um propósito diferente. Eu esperava não ser amaldiçoado pelo mago louco assim que abrisse os olhos. Tentei despertar minha mente embaçada o máximo possível, mas não poderia haver outra maneira. Eu admirava o líder da ordem por estar no meio disso. Sim, seu idiota. Você pode superá-lo. Você até vendeu sua alma para o demônio. Então você tem que suportar esse tipo de ataque. Porra, eu quero dizer isso. Você tem que afastar esse ataque antes de morrer. Clay. Ele estava gradualmente afundando no chão. Naturalmente, a aglomeração de poder mágico atingiu a parede. Crash. Não. Eu estava à beira de perder a cabeça. Era possível ver sua magia como um desastre natural destruindo completamente um lado da parede. Ayan. Você cresceu muito. Foda-se. Baan. Foda-se. No momento em que acordei, estava no quarto do hospital como de costume.
Eu não sabia quantos dias dormi, mas meu corpo estava bastante rígido. Vê, você está acordado, Lei Keelong. Quando virei a cabeça para a voz, pude ver Helena olhando para mim com uma expressão avermelhada. Sua respiração estava áspera como se ela corresse. Era quase como se ela estivesse surpresa. Eu não sabia por que ela estava assumindo a liderança, mas ela parecia muito envergonhada. Até mesmo seu cabelo encharcado de suor parecia estranhamente atraente. Percebi que fazia muito tempo desde a última vez que a vi com uma aparência completamente diferente de sua aparência habitual. Eu já havia entrado em contato com ela com antecedência através do espelho de mão da deusa, mas vê-la pessoalmente era muito melhor. Pode-se dizer que não poderia ter mudado muito em um ano, mas ela estava mais madura do que antes. Ah! Há muito tempo sem ver, Helena. Quando você chegou, se eu estivesse sozinho, teria xingado muito. A cena que vi antes de ficar inconsciente ainda era vívida. No entanto, quando ouvi sobre a situação através de Helena, minha raiva em relação a Jungayan desapareceu. Jungayan me pegou. Ela disse que você desmaiou. E urgentemente me disse para ir com ela. Foi assim que cheguei mais rápido do que o esperado. Eong e Jeongyeon da guilda também vieram. Além disso, Sora. Ok, Ayan. Você não fez nada de errado. Ela deve ter ficado mais surpresa. Ela era a única que ainda não tinha capacidade de manter o julgamento em situações inesperadas, então eu não podia culpá-la. Ela não teria tido tempo para pensar em nada além do pensamento de matar o inimigo e me salvar. Eu não sabia se é porque ainda não tinha ouvido o tamanho exato do dano. Mas, por enquanto, fui forçado a concordar com um gosto ruim na boca. Ah! Entendo. Sim, no começo, ela falava sem sentido, e eu não conseguia entendê-la direito, mas, graças a ela, consegui chegar aqui a tempo. Ela deve ter chorado muito também. Eu não poderia saber, já que estava inconsciente, mas pude deduzir em que tipo de estado ela estava. Mais importante, Lei Keelong, posso examiná-lo para verificar se há algo errado. Você está em seu estado de cabelos prateados há 3 dias. É claro, parece não haver nada de errado apenas olhando para você, mas acho que pode ser um pouco diferente por dentro. O quê? Felizmente, depois que os padres da igreja Benignor e vieram, você voltou à sua forma original, mas... Ah! Foder! Eu não mudei minha classe e desmaiei. Sim, claro. No entanto, não parece que há algo de errado com minha mente ou corpo. Talvez. Há quanto tempo estou dormindo? 4 dias. Parece que fico na cama por mais de 3 dias depois de desmaiar. Parece não haver razão para eu ficar inconsciente por tanto tempo. Meu estado de Druon consome mais resistência do que eu pensava. Eu pensei que poderia ser porque a magia de Jungayan também era muito forte. Minha força física era tão fraca que eu queria aumentar a possibilidade do primeiro em vez do último. Não importa o quanto Belial procurasse minha conveniência e me apoiasse, não era fácil aceitar o poder de um demônio com um corpo humano. A aparência da ordem era um indicador muito bom de como era realmente estar intoxicado por um demônio. Seria melhor não usá-lo como um hábito. Mesmo perdida em pensamentos, Helena estava verificando meu corpo com uma cara séria. No entanto, como Benignore já havia mudado de classe, seria impossível encontrar outros efeitos colaterais. Depois de alguns minutos, ela assentiu tranquilizadoramente. Felizmente, não acho que haja nada de errado. No entanto, parece que sua força física caiu muito, então seria melhor tomar um suplemento por enquanto. Claro, não pule refeições. Eu gostaria que você se abstivesse de ficar acordado a noite toda e fazer tarefas difíceis. Se possível, eu vou. Somente depois que este trabalho for feito corretamente. Se você disser que este trabalho, o que aconteceu com o Distrito 5, e garantir a identidade de Mikhail Natalie. Estou curioso sobre o que aconteceu com o pós-processamento do incidente. Se houver alguma coisa que você saiba, gostaria que me contasse tudo. Suspiro. Seria melhor ouvir isso de outras pessoas do que de mim. Eles estão todos do lado de fora agora, mas provavelmente se reunirão logo após contatá-los. Eles saíram apenas por um segundo. Tudo bem. Antes disso, foi tão repentino que eu não poderia te dizer, mas... Estou muito feliz em vê-lo depois de tanto tempo. Sim, eu também estou feliz. Eu podia sentir seu calor enquanto ela me abraçava com força por um momento. Como se estivesse envergonhada, ela saiu com o rosto avermelhado. Certamente, uma pessoa que era inocente há um ano ainda era inocente um ano depois. Deixando isso de lado,
Houve apenas silêncio no quarto do hospital depois que Helena saiu. Todos devem estar aqui. Talvez não tenha sido apenas Helena. Sun Yong e Wang Jeongyeon deveriam estar aqui também. Yoo Aeon, que tinha vindo com Helena, deve ter chegado também. Park, Ki, Lei, os três revolucionários, Shuejin e Jungayan, estavam juntos antes de eu desmaiar. Eles não teriam ido para outro lugar. Talvez a notícia tenha chegado aqui em Shang-Ryu também. Até mesmo o melhor amigo de Jungayan, Ansora, deve ter estado por perto naquela época. Kim Sung, aquele bastardo deve estar aqui também, certo? Ele provavelmente estava. Mesmo que ele nunca me ligasse ou me atendesse durante seu treinamento fechado, não havia como ele não vir, já que eu estava deitado no quarto do hospital. Eu fiz tanto por ele. Se ele não vier, então ele é realmente inútil. Se eles o tivessem alcançado, ele viria correndo imediatamente, certo? Olhando para a lista ao meu lado, vi os nomes das pessoas que me visitaram. As pessoas que entravam e saíam como um hábito como da última vez eram mais perceptíveis. Entre eles, foi Jungayan que teve a participação mais esmagadora. Surpreendentemente, vendo que não vi muito nome de Lei Ji, deduzi que o pós-trabalho foi mais difícil do que o esperado. Eiha também veio. O nome de Yuno Kazugano também estava escrito nele. Os membros da guilda também pararam como um grupo. Destaca-se que os representantes do estado também vieram. No entanto, não importa o quanto eu olhasse, o nome de Kim Sung não estava lá. Eu estava prestes a me sentir um pouco desapontado naquele momento. No terceiro dia depois que fui libertado do estado de Doon, vi o nome dele, lista de visitantes, 10:24, Kim Sung, 8:43 a 17:50. Parecia que ele estava preso comigo o dia todo, muito antes de a igreja Benignore enviar o sacerdócio para resolver meu problema de estado de perdição. Ele não passou apenas algumas horas. Em vez disso, ele passou o dia todo na sala, fazendo-me pensar que ele estava realmente extremamente preocupado. Ele realmente não chegou antes de eu ser libertado do estado do On. Teria ficado tudo bem? Também foi importante notar que a pessoa que me forçou a ficar preso na minha outra aula estava visitando há muito tempo. De qualquer forma, estava claro que ele cedeu sua autoridade, mas parecia ter sido tolerada até certo ponto por outros. Eu naturalmente formei um sorriso satisfatório. Foi porque eu pensei que ela estava me apoiando dia e noite. Os esforços que fiz depois de vir para o norte não foram em vão. Só com isso, um sentimento caloroso floresceu em meu coração. Assim como eu estava para me sentir agradavelmente relaxado, um pensamento indutor de ansiedade se agitou em minha cabeça. Vai ser irritante de novo. O problema era que meu movimento era restrito, como no último caso de confinamento. Achei que o pós-trabalho após o fim do incidente era mais importante do que o trabalho em si. Em particular, uma vez que muitas questões tiveram que ser tratadas de forma absolutamente necessária. Eu tinha que saber quem era o demônio contratado pela ordem e como eles conseguiram entrar no quinto distrito. Acima de tudo, eu tive que impedir que o adorável regressor acessasse as evidências o máximo possível, já que a ordem e Mikkel poderiam ter falsificado algumas informações sobre mim. Em vez disso, você não deveria ter vindo. Foi uma mudança repentina de postura, mas não pude evitar. Eu tinha que me preocupar com minha segurança até certo ponto, mas era óbvio que seria incômodo para mim. Assim como suspirei e coloquei a lista de visitantes de volta à sua posição original. Kilong. Kilong. Com aquela voz, o adorável regressor chutou a porta e saiu. Yun-sung, foda-se. Eu estava desmaiado. Eu não o via há 9 meses inteiros. Regressor Instruction capítulo 585, reunião depois de muito tempo, 2. A primeira coisa que me veio à vista foi seu rosto suado. Vendo que ele havia chegado antes de Jungayan, parecia que eu poderia supor que ele veio correndo assim que foi contatado. Não havia nada diferente de 9 meses atrás. Seu cabelo, que ele sempre manteve o mesmo comprimento, não estava bem arrumado, fazendo parecer que ele havia se enfiado em uma caverna, já que não poupava esforços no treinamento. Usando meus olhos da mente, vi imediatamente que suas estatísticas definitivamente haviam crescido. Seus olhos tinham urgência neles, e assim que ele entrou, ouvi uma voz alta. Kileone, você me reconhece? Claro, eu faço, seu bastardo. Por que você perguntaria isso? Você acha que eu esqueci? A aparência de Doon Kileone foi mantida por tanto tempo que deve tê-lo deixado preocupado comigo.
Independentemente disso, Kim Sung parecia o mesmo de sempre. Ele ainda é muito bonito. Seu rosto digno de ator ainda era visível, mas sua culpa se destacava. Claro, eu rapidamente percebi de onde vinha essa culpa. Se você não se sente culpado, você não é humano, realmente. Recebi notícias sobre ele através de Xu Yejin e até recebi os presentes que ele enviou através dela, mas não foi diferente de fantasmas em mim por 9 meses. Durante esse período de ausência, o incidente estourou e, no final, Lin Qiong ficou gravemente ferido. Não só fui danificado pelos empreiteiros demônios sujos, mas também me transformei em meu estado de Duon. Deve ter parecido que eu tinha passado por todos os tipos de dificuldades. Como resultado, eu desmaiei por 4 dias. Não era algo que não teria acontecido se apenas Kim Sung estivesse comigo em primeiro lugar. Ele provavelmente sabia disso melhor do que eu. Eu entendi que ele entrou no treinamento fechado depois de solidificar sua decisão, pensando que não haveria mais ameaças por enquanto, mas o incidente já havia estourado e era tarde demais. Lin Qiong foi ferido. Mesmo que eu estivesse genuinamente feliz, não tive escolha a não ser suprimir minha emoção. Isso porque eu estava me perguntando que tipo de rota eu tinha que tomar para fazer o bastardo aumentar a distância entre nós. Eu me perguntei se seria melhor mandá-lo de volta para o treinamento fechado depois de dar-lhe uma boa palestra, mas isso não me agradou bem. Você tem que arrastar em vez de ser arrastado. Eu senti que seria melhor traçar uma linha naquele momento, em vez de levar uma atmosfera calorosa. Fiquei arrependido, mas minha principal prioridade era lidar com o pós-trabalho. Falei depois de respirar fundo. Não. Sinto muito. Faz tanto tempo que não consigo me lembrar de você. É apenas uma piada. No entanto, estava incrustado de espinhos. Yun-sun tinha uma expressão chocada e sombria, suspirando como se sentisse desolado com a minha resposta. Quando eu disparei um olhar para ele, dizendo, não finja me importar agora, suas pupilas tremeram. Sinto muito. Era. Não. Não há necessidade de se arrepender. Eu já sabia que você estava ocupado. Eu sei que o treinamento é mais importante do que qualquer outra coisa. Você não precisa estar aqui. Você nem teve tempo de entrar em contato comigo. Não é hora de voltar a treinar? Não se importe comigo e vá. Estou bem, Yun-sung. Não. Quero dizer. Eu sei que faltam mais 3 meses para o horário programado. Não. Isso. Com base no meu desenvolvimento. Deve ficar tudo bem. Agora. Não. Estou muito bem. Então volte a praticar. Eu não estava apenas dizendo isso. Eu realmente quis dizer isso. Usei uma voz provocativa, ao contrário do habitual. Eu poderia ter certeza de que Kim Sung ficaria chocado. Sinto muito, Yun Sung, mas nem insista em fazer o pós-trabalho comigo aqui. Apenas vá em frente e faça o que você tem que fazer. Essa é a opção certa. Eu tenho minha própria agenda e assuntos a serem resolvidos. E se você continuar fazendo isso aqui, vou ficar muito desconfortável. O treinamento já acabou. O treinamento acabou na minha bunda, seu bastardo. Não me dê isso. Não. Na verdade, estou bem. Meu corpo voltou ao normal e tudo foi resolvido. Obrigado pela sua preocupação, mas você tem que ficar mais forte. Agora, vá treinar. É tarde demais para se preocupar agora. Pare de se preocupar comigo e faça o que você tem que fazer. Não. O treinamento realmente acabou. De agora em diante. Sim, posso ficar aqui agora que todas as tropas do centro de treinamento conjunto precisam ser transferidas para a base. Então, você está realmente completamente curado agora. Sim, acho que não há nada de errado comigo. Na verdade, a ferida não era tão grande em primeiro lugar, e eu estou dormindo há muito tempo. Devido a uma diminuição na minha resistência. Eu não estava ferido mentalmente danificado tanto quanto você pensava. Você não estava com Yejin? Ah, sim, ela provavelmente chegará em breve. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, mas parecia que ele havia abandonado Xu Yejin e vindo correndo. Não surpreendentemente, Xu Yejin entrou na sala em pouco tempo. Ela fechou cuidadosamente a porta aberta e entrou. Quando ela me viu acordada, ela acenou com a cabeça. Você está acordado? Ah, por favor, sente-se aqui, Yejin. Tudo bem. Olha quem está aqui. O orgulho de nossa guilda azul, a esperança da guilda azul, nosso Yejin está aqui. Olhei para ela com uma expressão orgulhosa,
Mas ela olhou para mim como se dissesse: o que há de errado com você? Por que você está agindo assim de repente? Venha o que? Eu momentaneamente coloquei um sorriso de negócios no meu rosto e chamei-a com uma voz doce, mas sua reação não foi tão agradável. Ainda assim, ela não merecia receber esse tratamento. Ufa! Nosso herói está aqui. O principal contribuinte que salvou a luz do continente chegou. O membro da guilda veio me salvar sozinho enquanto os 3 revolucionários participavam da revolução do lado de fora do prédio. Ela era a guerreira que respondia à ameaça quando o regressor estava interessado em seu treinamento. Não havia como eu esquecer sua aparência bonita e legal que me lembrava de Zhao Yun. Eu não sabia sobre mais ninguém, mas só sabia que tinha que tratá-la bem. Ela olhou para mim com um rosto que me disse que eu estava agindo de forma assustadora quando dei um tapinha em suas costas com um sorriso caloroso, mas eu queria elogiá-la 100 vezes mais. Por favor, tome um chá aqui, Yejin. Eu estou bom. Ela parecia suspeitar se era venenoso ou não. No entanto, quando ela olhou silenciosamente para Kim Sung, pude ver que ela estava tomando chá. Nosso Yejin se tornou muito inteligente. Shu Yejin, que era muito lento, agora estava percebendo isso. Que quando ela se dá bem com outros homens, Kim Sung fica com um pouco de ciúmes. Essa era a única razão pela qual ela parecia aceitar esse favor excessivamente gentil. Normalmente, ela dizia: o que você está fazendo agora? Por favor, pare de fazer essa cara irritante. Ela não apenas se sentou, mas também tomou um gole do chá, assim como eu instruí. Neste ponto, ela nem vai precisar de um treinador. Eu me perguntei como o tolo que não sabia de nada havia crescido tanto. Ficou claro que todos os conselhos que dei enquanto jogava xadrez com ela se tornaram seus ossos e carne. Kim Sung parecia um pouco desconfortável. Ele parecia estar nervoso, mas eu realmente não precisava fazer nenhum outro comentário sobre ele. Em vez disso, pensei que era ele quem estava sendo cuidadoso. Quero dizer. Parecia que haveria mais uma sacola na casa dentro de alguns dias. Os membros da guilda começaram a entrar no momento em que eu me perguntava se seria melhor cuidar dele um pouco, vendo-o parecendo um cachorrinho abandonado. Jungayan veio correndo com pressa. Opa! Hugo! Opa! Foi um mês antes da promessa, mas eu não podia dizer a ela para voltar naquele momento. Embora o que aconteceu no Distrito 5, que estava em ruínas, me incomodasse, era apropriado segurá-la com força. Uau! Senti sua falta. Eu senti sua falta. Sim. Você suportou bem, Ayan. Você fez muito. Mesmo que as paredes tenham sido quebradas, seu poder de fogo foi incrível. Você está além do extraordinário. Outra pessoa acenou com a cabeça mais satisfatoriamente do que qualquer outra pessoa. Sora. Sim. Você também trabalhou duro. Eu gesticulei para que ela se aproximasse para me abraçar com um coração puro, mas ela não veio até mim como se sentisse ameaçada. Foi Sun Yong quem ocupou aquele lugar, enxugando as lágrimas. Eu senti sua falta. Já que ela disse isso, terminei com um tapinha silencioso nas costas dela. An Kim me abraçou depois, e eu também dei um tapinha nas costas de Kim Chang-ryu, que me abraçou também. Como havia muitos membros da guilda, era cansativo cumprimentá-los a todos. Eu já tinha abraçado Helena mais cedo, então eu ignorei, e a próxima foi Liu Yong, vice-mestre da guilda. Você cresceu muito. Sim, graças a você. Olhando para ela com os olhos da minha mente, ficou claro que sua classe havia mudado. Sim, nosso precioso ferreiro. Durante esse tempo, você tem trabalhado duro como uma unidade entre os anões. Até a garota de Parque Deokigu, Wang Jeongyeon, havia crescido. Você trabalhou duro na guilda. Você está me dando um bônus? Claro. Embora o rosto de Kim Hee me dissesse que ela não queria me abraçar, ela ainda o fez. Naquele momento, senti um grande porco abraçando meu corpo com força. Embora eu estivesse preocupado com a quebra de meus ossos, parecia que ele estava controlando sua força. Ouvindo-o fungar, imaginei que lágrimas provavelmente estavam saindo de seus olhos. Eu pensei que ele seria assim porque ele sempre foi um cara caloroso, mas eu não sabia como reagir. Você trabalhou duro também. Você trabalhou mais. Eu não fiz nada. Eu farei tudo de agora em diante, então você apenas deita na cama. Não diga esse tipo de coisa. O único que restou depois de trocar saudações com os membros da guilda foi Kim Sung, que manteve uma postura desajeitada. Eu queria fingir que não percebi isso, mas não seria uma cena muito boa para outros membros da guilda verem.
Enquanto eu olhava silenciosamente, pude ver o cara se aproximando lentamente. Eu estava desconfortável porque estava sentado na cama, mas decidimos encerrar a curta saudação dando tapinhas nas costas um do outro. Desculpa. Eu sou tão. Desculpe. Diga essas palavras quando eles não estiverem por perto. O que eles pensariam? Não, como eu disse antes, está tudo bem. Sim. Então, vamos fazer uma pequena pausa. Não vai demorar muito. Vou cuidar de tudo isso e tomar uma bebida com você. Eu não sabia se ele entendeu o que eu estava pensando, mas uma coisa era certa. O rosto de Kim Il-sung estava manchado de arrependimento. Continuei falando com a nuance de manter uma curta distância, afinal, ele provavelmente não seria capaz de me marcar de perto. Quanto às expressões dos outros, achei que seria melhor perguntar a Xue Jion Jungayan e Eira se eles tinham tempo. Já faz muito tempo que não nos conhecemos e a atmosfera ficou um pouco quente. Se eu falar sobre trabalho agora, vou parecer muito frio. Eu não aguentava porque estava curioso para saber se havia outros remanescentes como Mikhail e Natalia e, em caso afirmativo, se eles foram capturados corretamente. Acho que seria melhor trazer Ji. Esse seria definitivamente o melhor curso de ação a ser tomado. Regressor Instruction capítulo 586. Reunião depois de muito tempo. 3. Finalmente nos reunimos depois de um ano. Todos estavam ocupados rindo e conversando uns com os outros. Durante os 4 dias em que estive inconsciente, eles não conseguiam parar de falar como se não tivessem tido a chance de se reunir antes. Não, olhando de perto, não parece assim. Alguns pareciam já ter se conhecido e feito uma refeição juntos. Mas eles não teriam se encontrado com tanta frequência. Isso não era natural? Mesmo que os membros da guilda estivessem dispersos por um ano, isso não significava que eles haviam deixado seus deveres ou responsabilidades. Wang Jeongyeon e Sun Liong ainda estavam no comando da Guilda Azul, e Kim Il-sung e Xue Jin não podiam deixar o centro de treinamento conjunto. Mesmo no caso de Kim Chang-ryu e Kim Hee, não foi fácil. Por possuírem características profissionais, foram obrigados a assumir diversas e variadas tarefas. Considerando que até Helena estava lidando com assuntos relacionados a diferentes raças, os únicos que se sentiam à vontade eram Jungayan e Park Deokegu. Na verdade, eu não queria que aqueles trollers fizessem mais nada, mas meu estômago já havia começado a doer por algum motivo insondável. Naturalmente, não pude confiar a eles uma missão de espionagem, mas eles também não tinham nenhuma capacidade administrativa. Jungayan parecia não treinar separadamente depois de vir para o norte. Eu deveria ter ensinado a ela como administrar a guilda antes. Pensei nisso, mas não podia deixar nada para eles. Talvez os outros membros da guilda também soubessem disso, então deixaram os dois sozinhos. Eu não acho que seria ruim ensinar um pouco de trabalho de guilda para Yan, mas se ela soubesse como as coisas funcionavam em torno do Blue, eu me perguntava se ela pensaria mais em mim cada vez que sofresse um acidente, mas eu rejeitei. Talvez ela ficasse ansiosa, impedindo-a de ficar parada. Enquanto pensava em Jungayan, o 5º distrito, que havia desmoronado devido a ela, permaneceu em minha mente. Naturalmente, fiquei curioso sobre o que aconteceu depois que desmaiei. Eu queria conhecer Leiji e rapidamente perguntar a ela o que aconteceu com o pós-trabalho. Todo mundo não deveria ter outras coisas para fazer. Tinha que haver outras obras restantes. Eu tinha a esperança, mas me contive, mesmo que isso significasse que eu tinha que forçar o trabalho atrás de mim. Sim, vamos sair hoje. Eu queria afastar os membros da guilda fingindo estar doente, mas a situação tinha mais probabilidade de piorar. Foi mais benéfico levantar-se e apelar que não havia nada de errado comigo. Quando me levantei lentamente, meus olhos se concentraram imediatamente. Várias pessoas, incluindo Kim Il-sung, correram para me apoiar, mas o primeiro que me pegou foi Jungayan. A aparência dela correndo e sentando-se ao meu lado me lembrou de uma insanidade desconhecida. O porco, que o viu, falou satisfatoriamente. O único que deve cuidar de Ingeniayan, afinal. Mas está tudo bem você se mudar? Claro, não há problema, exceto por uma pequena perda de força física. Não é mesmo, Helena? Sim. Definitivamente. Mas não tente adicionar mais detalhes. Isso é o suficiente. Não diga nada inútil, e vamos comer em vez disso. Acho que quero comer alguma coisa. Enquanto dizia isso, olhei para Kim Il-sung. Na verdade, não importava qual fosse minha recomendação.
Kim Il-sung era o mestre da Guilda Azul, não eu. Acima de tudo, eu não fazia parte da Guilda Azul, então era apropriado que ele recomendasse, decidisse e controlasse até mesmo uma pequena parte. Como esperado, eu vi assinando com a cabeça e se dirigindo aos membros. Já faz um tempo desde que nos reunimos assim, então seria bom fazer uma refeição simples com todos. Eu estava esperando que você dissesse isso. Então, estamos todos tomando uma bebida juntos hoje. Acho que seria melhor beber apenas o suficiente para não interferir no trabalho amanhã. É apenas jantar. Não deveríamos estar aqui assim. Vamos seguir em frente. Eu sei. Jung-Nin, se você está se sentindo bem, você gostaria de tomar uma bebida também? Não, Ki-Young. Acho que uma bebida deve ser suficiente. Naquele momento, o olhar de todos estava fixo em Helena. A princesa Elfa balançou a cabeça lentamente, como se estivesse relutante. Senti muito, mas seria como uma tortura se eu não pudesse me dar bem com eles em um dia como aquele. Park Deok-gu estava cantando uma música estranha, mostrando que estava de muito bom humor. Eu não sabia por que ela estava animada, mas Jung-Ayan também parecia estar altamente energizada. Eu também gosto disso. Como finalmente nos reunimos depois de tanto tempo, me senti genuinamente feliz em ver os membros da guilda. Também foi bom sentir Jung-Ayan grudar em mim como uma cigarra grudada em uma árvore e ouvir a voz de Park Deok-gu, que sempre foi alto desde o primeiro dia. O mesmo aconteceu com as piadas bobas de An Kim e as reações de Yoo Aong que responderam adequadamente ao clima. Embora eu estivesse reclamando em minha mente, não havia como eu não gostar de passar tempo com os membros da guilda. Saímos imediatamente. Eu me perguntei se deveria trocar de roupa, mas decidi sair com minhas roupas habituais. Eu me contentei com apenas uma camisa branca e jeans. Afinal, o restaurante não ficava tão longe. Conseguimos um assento facilmente e, claro, as conversas nunca pararam. Oh, eu estive me perguntando. Por que Yejin foi apenas o que veio? Não, como você sabia que estamos com problemas? Na verdade, fui jogar xadrez. Ah, não tínhamos uma conexão espiritual como eu pensava. Eu vim aqui primeiro, mas as pessoas disseram que você foi para outro distrito. Fui direto com o Grifon e fui para o prédio de escritórios do Distrito 5. Claro, eu não conseguia nem sonhar com o que estava acontecendo lá dentro. Embora eu tenha sentido algo estranho. Yejin está certo. Eu estava lá fora então. Bem, eu não conseguia nem imaginar que algo assim aconteceria. Eu apenas pensei que você estava em negociações ou fazendo outras conversas. O prédio do governo desabando repentinamente me assustou muito. Quando vi a aparência de Ingnin naquela época, meu coração quase caiu, certo, Kimun? Acho que tive sorte de Iri e Deokegu estarem lá. Isso tudo é destino. Não te dá arrepios quando você considera que tudo se encaixou perfeitamente como um quebra-cabeça? A deusa Benignore nos levou até lá. Ele nem reza. O que Iri estava fazendo? Quando olhei para Kim Iri, que veio com Kim Il-sung, ela falou em voz baixa. Tio Deokegu disse que deveríamos pegá-los. Quem? Ele disse que pode haver pessoas que fugiram. Ele pediu para olhar ao redor do prédio do governo. Ufa! É por isso que dizem que a prática leva à perfeição. O crescimento de Park Deokegu me deixou orgulhoso. Então, você os pegou? Não houve resposta verbal. No entanto, vendo que ela fez um pequeno V com a mão, eles pareciam ter conseguido algo. Eu não tive escolha a não ser gritar legal, Kim ri. Lá no fundo. Era impossível para Mikhail e Natalia escaparem. Eles podem ter capturado os dois reacionários, bem como os membros restantes da ordem. Mikhail e Natalie. Mais uma vez, nenhuma resposta foi ouvida. Em vez disso, Kim ri levantou um dedo em V mais uma vez. Oh, você é ótimo. Deokegu, você também fez um bom trabalho. Realmente, você se saiu incrivelmente bem desta vez. A propósito, como você está? Era a mesma coisa todos os dias. Trabalhando. Às vezes tomando uma taça de vinho sozinha. E trabalhando novamente. O que você fez? Eu estive vagando aqui e ali. Antes de partir, pensei que um ano passaria rapidamente, mas foi muito mais longo do que eu pensava. Eu não posso nem explicar o que aconteceu com Kim e eu. Houve momentos em que apenas nós dois entramos em uma masmorra e quase morremos. Houve isso também, mas quase passamos por grandes problemas por causa da falta de comida. Os fundos também acabaram no meio da viagem. Houve momentos em que eu queria obter ajuda da guilda, mas foi um pouco embaraçoso.
Eu parava e trabalhava de vez em quando, mas o tratamento era melhor do que eu pensava. Eu vi isso na Benignorinet. Houve muitos comentários. Foi Wang Jeongyeon quem de repente interveio na conversa. Sim, eu pensei que você faria muito isso. Eu me pergunto se ela passava seus dias como se vivesse em Benignorinet. Na verdade, era algo que eu deveria ter feito em Lindell. Achei que ia me estabelecer na floresta próxima. Eu não conseguia nem imaginar empurrar para ir para o norte como estava. Graças a Deokegu e Kimo, não houve muitos danos e fiquei muito aliviado. Oh, você quer dizer o que aconteceu com Lindell? Para dizer isso, precisaremos voltar exatamente 8 meses atrás. O fato é, por alguma razão, parecia que a história seria longa. Sempre que Wang Jeongyeon parecia assim, era sempre melhor ficar o mais longe possível. Quando desviei meu olhar de Park Deokegu e Ankimo, que não conseguiram escapar, ouvi eu e Aong e Kim Chang-hyo conversando. Foi um pouco difícil, mas ele certamente me ensinou muito. No começo, eu estava insatisfeito em aprender com o básico. Acho que tenho algo diferente do conhecimento que o sistema fornece. Entendo. Você gostaria de ver a história de Yoo Aeong, que estava com os anões há algum tempo, estava em pleno andamento lá. Shuejin, que estava andando não muito longe de mim até nos sentarmos, estava conversando com Sun Yeong, que parecia ser sobre trabalho. Os dois não podem desistir do trabalho mesmo aqui. A atmosfera era extremamente calorosa. Eu os observei conversando uns com os outros sobre tópicos e conversando. Eu também senti como se estivesse sorrindo sinceramente depois de tanto tempo. Foi o mesmo depois que a comida foi servida. Isso não é um salmão espelho? Ah, isso foi muito bom. A comida confortou minha língua e estômago. Não tive tempo para me preocupar com as refeições nos últimos meses, então tinha esquecido completamente. Fiquei ainda mais grato por tê-los encontrado novamente. Eu não sabia por que estava com eles, tudo o que sabia era que estava de bom humor. A taça de vinho branco foi perfeita para definir o clima. Parecia que estávamos bebendo como se estivéssemos em uma festa de bebedeira. Logo depois, as vozes começaram a ficar mais altas aos poucos e, finalmente, ouvi vozes tagarelas. Então, estou dizendo que foi o que eu disse naquela época. Ei! Solte essa mão. Alguns caras estavam desvendando suas próprias aventuras, e alguns estavam cuspindo e debatendo. Apenas tome mais uma bebida. Opa! Ah! Posso? Eu não acho que seria um problema. Um pouco mais. Ele deixe-me servi-lo. Não. Ainda falta um pouco. Já faz um tempo desde que fizemos isso, então vamos fazer um brinde. Sim, sim, sim. Você não teve dificuldades, certo? Sim. Foi. Um pouco difícil, mas... Só de olhar para o rosto de Ansora, pude ver o quão difícil foi para Jungayan. Aqueles rostos que silenciosamente olhavam para mim pareciam conter todos os tipos de dificuldades e provações que ocorreram no ano passado. Estávamos nos divertindo tanto que nenhuma palavra poderia explicar como eu estava me sentindo. Quando vi Kim Sung, que não conseguia falar comigo facilmente, percebi que meu pequeno plano foi bem sucedido. Talvez, por enquanto, ele ficasse a alguns passos de mim. Embora parecesse que não era suficiente, terminamos nossa reunião por volta das 2 da manhã. Havia muitas histórias bobas, mas ninguém teria discordado sobre o fato de que foi um tempo bem gasto. Na manhã seguinte, Lei Ji veio até mim em bom momento. Você se divertiu ontem à noite? Bem. Sim, de alguma forma. Havia uma sacola e uma carta na porta. Não sei quem enviou, mas coloquei dentro. Aqui está a lista de documentos que foram processados quando você estava dormindo. A reação de Benignorinet está aqui. O tamanho do dano e a situação atual estão na última página. Infelizmente, não contém nenhuma informação que veio da boca de Mikhail. Mesmo que ele esteja prestes a morrer em breve, ele disse que quer falar com você. Hugo, o que você está fazendo? É hora de trabalhar. Quanto licor esse homem bebeu? Levante-se rapidamente. Você tem descansado bem até agora? Sim, estou me levantando, Ji. Eu também estava esperando por esse momento de qualquer maneira. Regressor Instruction capítulo 587, reunião depois de muito tempo. 4. Foi difícil me levantar devido à sensação de que meu cansaço estava se acumulando constantemente, mas eu não tinha escolha. Imediatamente depois de perceber a expressão de Lei Ji, que era um pouco pior que a minha, tive que forçar meu corpo lentamente. Enquanto eu estava fora,
Ela claramente lutou para cuidar de todos os assuntos. Eu senti que havia irritação em sua voz, mesmo quando ela estava apenas falando sobre tópicos comuns. Considerando que sua maneira de falar era diferente do normal, parecia que seu estresse havia se acumulado devido à pesada carga de trabalho. Estou dizendo que há pessoas que causam acidentes e pessoas que os consertam. Jungayan é realmente irritante. Ela é a única a se divertindo nessa situação. Claro, graças a ela, enviamos os empreiteiros demoníacos para o inferno, mas ela ainda é irritante. Acho que o dano foi maior do que eu pensava. Estou lhe dizendo, não acho que o Distrito 5 ficará bem. Não apenas rachou. Ele desabou completamente. Embora algumas peças ainda estejam intactas, acho que ainda teremos que consertar tudo. Se você realmente vir, provavelmente ficará chocado também. Eu vi o quão grande foi a explosão antes de desmaiar. Eu não sabia quanto seria o dano, mas... Você iniciou o processo de recuperação? Não. Não há como eu começar. O distrito foi completamente designado como fora dos limites. Eu queria começar imediatamente, mas quem teria pensado que coisas que não deveriam ser encontradas seriam encontradas? A menos que eu obtenha permissão, acho que não poderei tocar no trabalho de reparo. Nunca se sabe, certo? O que eles encontraram foi informação fabricada, mas se chegar às mãos dos trabalhadores, eles começarão a espalhar boatos. Você é muito bom em lidar com as coisas, Ji. Não importa quanto controle você tenha sobre Benignorinet, você não pode parar o boca a boca. Você tem que evitá-lo antes mesmo de começar. E o pessoal que organiza isso? Eles são todos pessoas confiáveis. Você pode ficar tranquilo. Basta dar uma olhada. Não sei como eles trabalharam sistematicamente, mas suas habilidades de fabricação estão fora deste mundo. Talvez eles tivessem continuado se preparando para isso. Não seria óbvio. Com isso, Leiji me entregou um documento com um sorriso. Este também é muito casca-grossa. Embora eu tenha respondido apenas para ela não ficar envergonhada, foi surpreendente que ela pudesse dizer essas palavras tão casualmente. Enquanto eu pegava os documentos com um sorriso próprio, percebi que os bastardos reacionários estavam lutando. Eles tentaram, pelo menos. Eu não sabia como eles conduziam pesquisas sobre mim, mas encontrei algumas informações muito detalhadas. Alguns dos parágrafos estavam faltando, quase como se tivessem se perdido no meio disso. No entanto, nenhum me causou dificuldade significativa em entender o conteúdo. De certa forma, as informações vieram do tutorial até o presente, e eles tinham uma quantidade aterrorizante de detalhes. Estava até cheio de conhecimentos sobre que tipo de pessoa os outros ao meu redor eram. Senti uma tenacidade e raiva não identificadas além da malícia e da hostilidade. A coisa mais assustadora sobre isso foi que eu não sabia que eles estavam coletando esse tipo de informação. Acho que me tornei muito mais suave também. Achei que estava me comportando com cuidado à minha maneira, mas acho que não foi o suficiente. A poção que foi liberada durante o incidente dito solta, o incidente de invocação de demônios de Laios, a invocação de mortos-vivos que eclodiu durante a guerra com a República, o ataque do 27º Corpo. Outros grandes eventos e pequenos incidentes foram todos listados em detalhes. Cada parte tem centenas de subdocumentos. Os importantes têm ainda mais do que isso. A maioria deles são apenas teorias e não têm evidências suficientes para apoiar a situação. Ainda assim, embora algumas partes tenham sido montadas à força, é inegável que os bastardos reacionários foram minuciosos com isso. Eu também acho. O espelho da deusa para o espelho da mão da deusa. Manipulação da mídia e incitamento, museu do crack, comércio injusto ou manipulação de preços de mercado relacionados à distribuição de poções. Até mesmo o mercado negro. Fiquei um pouco surpreso com isso. Até sua rede foi escrita em alguns livros. A avaliação deles sobre mim também é impressionante. Eles me tornaram mais lixo do que você. O que eu fiz para merecer isso? Claro, isso não significa que isso me incomode, mas a avaliação deles é muito dura. Como eles são estúpidos, provavelmente cometeram um erro. Do que diabos ela está falando? Já é o 5º dia, mas ainda estão sendo descobertos mais. Se ao menos o prédio do governo não tivesse desmoronado, não teria sido necessário sofrer assim. Já aconteceu. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Então, que tal este? Eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Certamente, como você disse, suas habilidades de fabricação são extraordinárias. É isso, no entanto. Quem acreditaria nisso?
Eles não teriam sido capazes de usar suas informações fabricadas independentemente. Se fosse usado na Benignorinet, era óbvio que eles seriam pegos. Mesmo que usassem a mídia, não havia ninguém corajoso o suficiente para ir tão longe a ponto de levar esses documentos para o mundo. Tudo o que eles poderiam ter feito seria usá-lo para a educação para dar legitimidade às suas ações. Parecia que eu podia dizer como os reacionários e o grupo com eles sofreram uma lavagem cerebral tão perfeita. Vendo que seu recrutamento foi feito em um local restrito, como alguém poderia evitar uma lavagem cerebral? Eu tenho que prestar atenção no Distrito 5. Não havia praga tão pior quanto seus métodos de lavagem cerebral. Considerando que seus movimentos eram limitados, a praga pode não ter se espalhado tanto, mas a possibilidade de se infiltrar em outros lugares não pode ser completamente descartada. 99 em cada 100 não seriam abalados, mas era melhor erradicar completamente a possibilidade de evitar que até mesmo o último fosse transformado em inimigo. Onde está Mikhail? Ele está bem lá embaixo. Você está indo para lá agora? Sim, acho que seria melhor fazer isso. Vou me preparar por um segundo. Ainda assim, tenho que me vestir adequadamente. Você não fez nada com ele, certo? Eu desabafei um pouco de raiva. Na verdade, o trabalho ainda não foi feito. A Guilda Azul queria interrogá-lo, mas eles permaneceram em silêncio porque eu usei seu nome contra eles. De qualquer forma, prepare-se rapidamente. Eu vou em frente. Espere. Por precaução, entre em contato com Legin e Parklian. Você precisa de uma escolta. É só que eu preciso mostrar a eles o que está prestes a acontecer. Ah, é. Você encontrou um círculo mágico ou evidência que eles podem ter usado para invocar demônios no Distrito 5? Ainda não. Acho que encontraremos um em breve. Eles provavelmente estavam vivendo em uma caverna subterrânea como ratos. Esse lugar também foi completamente enterrado até ontem. Você sabe o que quero dizer, certo? Sim, eu entendo a essência disso. Em outras palavras, parecia que não havia pessoas suficientes para trabalhar nisso. Se fosse simplesmente demolição, poderia ter sido possível terminar o trabalho em 5 dias, mas o Distrito 5 era uma grande evidência em si. Claro, as pessoas tiveram que cavar ao redor com cuidado. Portanto, naturalmente demorou mais. Essa era a razão pela qual o comitê estava segurando a cena e mantendo-a fora dos limites, raciocinando usando alguma besteira que o poder mágico do demônio ainda estava misturado na atmosfera. Eu estava um pouco preocupado, mas parece que eles estão sob controle. As tarefas não teriam sido fáceis de fazer, já que eu estava fora de serviço. De qualquer forma, depois de lavar o rosto, coloquei uma roupa e saí. Leiji imediatamente me pediu para me apressar. Ela estava esperando por mim com Shuejin do lado de fora, como se tivesse entrado em contato com ela com antecedência. Shuejin, que tinha muitas coisas para fazer como estava, parecia ter uma expressão relutante, mas provavelmente estava ciente da necessidade de me acompanhar. O mestre da guilda não disse que você não precisaria de uma escolta. Por que você está me levando? Parecia que você estava me esperando também. A razão não é importante. Vai ser bom para você também. Isso é verdade, mas... Depois disso, vamos jogar xadrez. Podemos adiar o trabalho de hoje. Você não é o único que está ocupado. Eu entendo que vocês dois são próximos, mas temos que agir rapidamente. Temos muito o que fazer hoje. O que você quer dizer com estamos perto? Não, o que eu sou para você então se você negar isso? Vou me sentir magoado. Eu não sabia se era uma piada ou se ela estava falando sério. Independentemente disso, eu a vi falando baixinho com a Leiji e, pensando nisso, percebi que era a primeira vez que via Leiji e Shuejin juntos. Eu não sabia como Shuejin, que tinha a mesma teimosia das muralhas de Castle Rock, a trataria, mas por algum motivo, parecia que eles nunca poderiam se aproximar um do outro. Parecia que o ar estranho ao redor deles estava me estrangulando enquanto eles se olhavam de maneira hostil. Eu queria dizer, espero que vocês dois se aproximem, mas não queria assumir a liderança e me estressar, considerando que eles não se encontrariam com tanta frequência de qualquer maneira. O mestre da guilda me disse para prestar atenção à sua segurança. Que tal ligar para Ayan? Você está falando sério? Sim. Olhei para Shuejin, que de repente ficou quieto. Claro, se o lugar para onde eu estava indo fosse realmente perigoso, eu teria levado Jungayan, mas não havia necessidade. Eu não estava conhecendo os empreiteiros demoníacos. Eu estava prestes a conhecer Mikhail, que não era diferente de uma pessoa comum.
Mesmo eu não conseguia entender por que eu precisava ter cuidado com um cara que não conseguia se mover corretamente porque todo o seu corpo estava amarrado. Eu até senti que queria deixar Xuejin para trás. Enquanto eu continuava a andar enquanto estava perdido em pensamentos, minha visão ficou cada vez mais escura. Entrei na prisão, que era administrada e supervisionada diretamente pelo Comitê Gestor de Proteção. Fazia um tempo desde a última vez que visitei o local. O ambiente pelo qual passei, que parecia relativamente arrumado, começou a mudar quando entrei na sala. Ouvi gritos intermitentemente e o cheiro tornou-se cada vez mais nojento. Xuejin franziu a testa levemente, mas não disse nada. Eventualmente, depois de passar por 5 grandes portas, o rosto que eu queria ver finalmente veio aos meus olhos. Seu bastardo traidor. Ele era comumente conhecido como ajudante Mikhail. Ele era um criminoso de guerra que apoiou os empreiteiros demoníacos e tentou envenenar a luz do continente. Bem diante de mim estava o grande charlatão que apoiou os inimigos do continente com o sangue do povo do continente. Ele cometeu todos os tipos de atividades ilegais e levou os trabalhadores à beira do penhasco. Todas as coisas que ele fez foram suficientes para ele ganhar o título de lixo humano. Ninguém poderia negar que ele era um criminoso. O bastardo parece surpreendentemente bom. Percebi que ele estava dormindo quando vi sua cabeça inclinada enquanto estava amarrada a uma cadeira, mas ele logo olhou para mim em silêncio quando percebeu minha presença. Mikhail parecia ter desistido, mas não parecia culpado mesmo quando estava prestes a morrer. Ele ainda parecia pensar que sua escolha não estava errada. Bem, muito tempo sem ver. Muito tempo. Não veja, presidente. Não sei o que dizer para confortá-lo. É uma pena que a situação seja assim, não é? Você sabe por que estou aqui. Bem, deixe-me perguntar isso pelo menos uma vez antes de chegarmos ao ponto principal. Por que você nos traiu? Por que você virou as costas para o continente? Por que você jogou a oportunidade de ter uma vida boa com suas próprias mãos? É um pouco embaraçoso dizer isso sozinho, mas eu confiei em você do meu jeito. É por isso que eu o coloquei no conselho executivo e lhe dei uma chance. No entanto, você traiu minha confiança e expectativas. Mesmo assim, meu coração está mole. Você nem sabe o quanto fiquei magoado quando um chá envenenado foi servido para mim. Então me diga. Por que você nos traiu? Crença. O quê? É por crença. Você já ouviu falar de algo assim? Você já ouviu falar que não há nada mais assustador do que uma pessoa que não sabe mais nada além de sua crença? Regressor Instruction capítulo 588. Futuro desconhecido. 1. Não há nada mais assustador do que pessoas estúpidas tendo fé. Pensando nisso, percebi que está se referindo a pessoas como você. Você não sabe como este continente funciona, o que está aqui, o que vai acontecer. Quão bom teria sido se você estivesse tão quieto quanto o resto. Crença, minha bunda. Como você ainda pode dizer isso mesmo depois de testemunhar a cena causada pelos empreiteiros demoníacos? Eu acho. O que você acabou de me dizer? Responde a pergunta. O quê? Toda criatura inteligente que vive aqui merece viver com seus próprios pensamentos e autojulgamento. Eles devem ter suas próprias convicções e agir livremente de acordo com sua própria vontade. Isso é o que significa ser humano. Ofegar. É assim que os humanos devem viver. Obrigado por me fazer perceber isso mais uma vez. Sobre o que você pensa sobre as pessoas. E como você os olha e os trata. Sou grato a você por provar que minha escolha não estava errada. Ele continuou respirando pesadamente como se fosse difícil para ele falar. Isso é apenas besteira. Foi tão ridículo que eu estava à beira de rir. Criaturas intelectuais? Julgar por si mesmos. Que sua escolha não estava errada. O pensamento de que ele havia assistido a muitos programas de anime que supostamente não estavam disponíveis no continente veio a mim. Você deve ter assistido a muitos filmes de desenhos animados. Não consigo entender do que você está falando. Quem mais ama as pessoas tanto quanto eu? Eles não são estúpidos. Eles não são estúpidos e podem se levantar por conta própria. Eu só acho que o seu caminho não está certo. Você pode ter pensado em si mesmo como o remédio do continente, mas não é. Você é o câncer do continente. Você não é nada além de um ditador que engana o povo e padroniza suas ideias. Você é quem os está tornando ignorantes. Você é quem está fazendo deles um tolo. O continente está em decadência. Sua ganância está destruindo a totalidade dela. Você é bom com as palavras, Mikhail. Eu costumava gostar disso em você. Você terminou?
Embora este trabalho tenha terminado em fracasso, nunca me arrependerei de ter me rebelado contra você. Eu pensei que fiz o que tinha que fazer. Eu não sei o que eu fiz de tão errado para você estar me levando para o canto assim. Eu não finjo que você realmente não sabe. Mesmo que houvesse algumas coisas que me incomodavam, tudo o que fiz foi pelo continente. Embora você possa sentir que eu os privei de seus direitos, o resultado da minha contribuição para o continente não muda. Vire a cabeça e veja até que ponto o continente se desenvolveu. Vamos examinar o Estado primeiro. Você deve ter esquecido o fato de que o Estado costumava ser chamado de Império. Nada mudou. Apenas mudou de imperador e imperatriz para Oscar e presidente, de nobreza para conselho. A revolução não foi uma vitória para o povo. Era para você. Embora tenha sido agradavelmente rotulado como democracia divina, o Estado atual não pode ser visto como um país que almeja a democracia. É apenas um meio de garantir poder vendendo o nome de Deus. Mais da metade do conselho é composto por seu povo, e você detém o poder sobre todos os meios de comunicação e agências administrativas. Não é democracia. É simplesmente uma mudança de poder. Em vez disso, para uma liderança mais cruel. Os lutadores democráticos que participaram da Revolução Imperial ficariam muito desapontados ao ouvir isso. Quem foi aquele que arrancou o sistema hierárquico do velho Estado? Não faz mais distinção entre plebeus e nobres, mas não se pode dizer que o extrato desapareceu. O Estado ainda faz parte desse sistema. Foi você quem fez esse extrato. Não há como negar que a qualidade de vida melhorou como resultado. A diferença entre ricos e pobres não diminuiu. Você pensa muito nas pessoas assim, mas queria ignorar a dor dos trabalhadores. Sinto muito por eles, mas seu sacrifício foi por uma grande causa. Ufa! Você é incrível e divertido. Depende de como você olha para isso. Deus. O pecado que você cometeu foi um sacrifício por uma grande causa. Não sei por que você não acha que foi isso que eu fiz. Eu vi Micael fechando a boca por um momento. Ele não parecia envergonhado. Mesmo quando pensei sobre isso, parecia sofisma. Bem, não vou negar suas palavras. Mas vamos rever isso. Eu respeito os humanos. Não é como se você pensasse que estou negando ou olhando para os humanos como estúpidos. Onde no mundo existe uma pessoa que nega as possibilidades individuais. Não estou tentando controlar sua iluminação porque penso nos humanos como tolos. Em vez disso, o problema é que os bastardos são muito espertos. Se apenas um for inteligente, não há problema, mas é uma história diferente se esses indivíduos intelectuais se unirem e lutarem juntos. Você. Bem, eu não teria prestado muita atenção se não fosse incomum. Não importa o que aconteça, quem briga com quem, e se eles fazem alguma besteira que eu não saiba. Eu só preciso comer bem e viver bem. Mas sabe de uma coisa? A situação em que estou agora não é uma situação em que eu possa apenas olhar para essas besteiras, Micael. É verdade que você disse que acredita nos humanos e que eu deveria acreditar neles também? Isso é. Veja os resultados disso. Porque alguém confiável faria isso. Tente lembrar e olhar para o que aconteceu quando o público foi deixado para fazer uma escolha. Você nem precisa procurar tanto. Comece com o que aconteceu recentemente e, em seguida, olhe para eles sucessivamente. Não, antes de eu entrar, qual era o estado do continente há alguns anos? Como era pacífico que faria você sentir falta dos velhos tempos. Eu não sabia como era feliz gritar pela liberdade do povo e tentar fazê-lo se beneficiar amplamente. Acho que a taxa de fertilidade e a taxa de crescimento econômico dispararam. Deve ter sido pacífico. Não houve brigas, e você deve ter se divertido muito. Acho que é errado eu me juntar ao continente. Parece muito diferente do que eu sabia, não é? Não foi assim, você sabe. A guerra nunca cessou e muitas pessoas estavam morrendo de fome. O continente estava em uma situação em que havia mais eventos ruins do que bons, e todos rugiam uns para os outros e encorajavam todos a mergulhar nos crimes. Eu sei disso com certeza. Minha memória não é ruim. Você está dizendo que está certo. No momento, basta olhar para a República. Os da Ordem também são indivíduos realmente estúpidos. Eles não deveriam ter vivido no passado. Jin King, você não sabia que ele não era uma pessoa limpa em primeiro lugar? Ele é um criminoso de guerra. A República foi quem causou a guerra, e foi o Estado e a Guilda Azul que estavam na posição da vítima. Onde a República começou? Toda vez que escaramuças aconteciam nos campos de batalha, dezenas de pessoas eram mortas. E as diferentes raças?
Dezenas de milhares de escravos interraciais sofreram e foram discriminados pelos humanos que você ama. As batalhas com as diferentes raças eram intermináveis, e os fortes pisoteavam os fracos, e os fracos pisoteavam os ainda mais fracos. Eles brigaram por motivos mesquinhos e apontaram suas espadas um para o outro. O que você acha, Mikhail? Não estou me gabando de mim, mas como teria sido sem mim? Você acha que a humanidade teria se unido como uma só e dado um passo decisivo em direção a um novo futuro? Porque a humanidade não pôde se mover em direção a uma realidade melhor durante os milhares e dezenas de milhares de anos da história do continente. Mesmo que você acreditasse que os humanos desfrutavam de vidas livres e discretas sem qualquer controle, porque eles não podiam fazer nenhum progresso em direção ao desenvolvimento. Você não está curioso. Eu não posso responder isso, então se você puder, por favor me avise, Mikhail. É apenas a autorracionalização. Você está racionalizando a ditadura. Quem pode dizer que isso é verdade? O que você está dizendo? Estou fazendo essa merda aqui por causa da bagagem que estou segurando. Não existe um grande plano ou meta como você pensava. Para exagerar um pouco, estou fazendo isso para cuidar do meu povo. Não estou salvando a cara, mas vamos ver os resultados. Ei, quem você acha que é a razão pela qual a guerra no continente cessou completamente? Quem você acha que fez as pessoas que lutaram por dezenas de milhares de anos sem sentido calarem a boca por um momento e trabalharem em direção a um objetivo coletivo? Vamos supor que, a partir de agora, eu deixe o julgamento para os indivíduos e libere todo o controle. Do seu jeito. Como eu estava dizendo, discordo da sua opinião. No entanto, suponha que você, a ordem e os reacionários criassem o mundo que queriam. Talvez haja um dia em que você esteja tão feliz quanto diz que estaria, e todos possam rir. Penso que, por um instante, todos os seres humanos podem perceber o amor pela humanidade, derramar lágrimas de lamento e dar as mãos. Mas tenho muitas dúvidas sobre esse cenário. Não tenho nenhuma razão para fazer essa escolha quando estou sob estresse por ter sido colocado em uma situação sobre a qual nada sei. Seus métodos estão errados. Onde os filhotes aparecem, a água acabaria sendo suja, os pratos seriam quebrados e todas as pinturas que você desenhou seriam destruídas. Você vai deixá-los continuar correndo descontroladamente? Considerando um risco tão grande, você ainda pode pregar sobre ser livre ou remover o controle. Fiz o que tinha que fazer para alcançar o melhor resultado. Aprendi com a história da humanidade até agora, e não com o burburinho dos idealistas perseguindo nuvens, Mikhail. Humanos como você são os vilões dos quadrinhos masculinos. Não quero salvar o continente deixando todas as ameaças desacompanhadas. Você achou que um humano abrangente como eu está apenas desperdiçando milhões de moedas de ouro nas paredes que estamos construindo sem qualquer motivo? Bem, isso. Gi. Sim. Por favor, traga Yuno Kazugano aqui. Eu farei isso. Obrigado. Eu nem preciso mostrar os fatos. Mas só porque eu sei que minhas palavras não fariam nenhuma diferença de outra forma, eu vou mostrá-las a você. Leiji saiu da sala. Mikhail parecia estar tentando pensar em algo. Havia magia de isolamento acústico aplicada, impedindo Shueijin de ouvir a conversa que estávamos tendo, mas ela parecia estar prevendo aproximadamente o fluxo dela. Ao contrário das minhas preocupações de que eu teria que esperar muito tempo para que eles voltassem, Yuno Kazugano lentamente começou a entrar na minha visão. Ela não era uma das pessoas que eu não via há muito tempo. Depois de assumir o cargo de presidente, às vezes tive que me encontrar com Kazugano. Ela assentiu, cumprimentando-me silenciosamente. Eu queria ter uma conversa simples, já que a situação nem exigia palavras longas. Enquanto eu gesticulava levemente em direção a Yuno Kazugano, observei-a se aproximando lentamente de Mikhail. O que você está tentando fazer agora? Cale a boca e olhe diretamente nos olhos dela. De acordo com a sua vontade. Não seja delirante. Olhe para os olhos dela. No momento em que os olhos de Mikhail encontraram os dela, ele caiu como se tivesse perdido a consciência. Eu também comecei imediatamente a sentir a sensação de ser sugado para um lugar diferente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.